do Senhor, está aqui há um bom tempo trabalhando com a gente. Deus te use grandemente nessa noite em nome de Jesus. Deus abençoe. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Salve com a Senhor, amém? Amém. Aproveitar que nós estamos em pé. Vamos fazer a leitura do texto. O pastor já mencionou aqui nessa noite, com base no tema 20 da campanha. Eu peço ao Senhor, peço aos irmãos, que intercedam por nós. Que não falei com o pastor da porta, esse tema não nem deixa a gente amedrontado, deixa a gente reduzido mesmo. Que bate ao nosso encontro, né? Eu estou ministrando aqui, irmãos, mas o mais impactado pela palavra, né? Primeiramente a minha pessoa. Desde o dia que o Gustavo já me passou essa campanha, ela, depois do dia, foi me moendo, foi me apertando, eu falei, Senhor, né? Mas o Senhor nos dá a graça. Deus elegeu algo no coração, tenho certeza que vai ministrar tanto no meu, como ele já tem ministrado esses dias, e também vai ministrar no coração da amada igreja em nome de Jesus. Amém? Então, Josué 7, e o verso de número 13. Né? Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante de vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Amém? Se aceitem, por gentileza. Curva vossas cabeças, vamos fazer um momento de oração, pedir para que o Senhor continue manifestando a tua graça, a tua bondade sobre nós nesta noite. Amém? Eterno Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, ó Deus querido, o Senhor conhece o meu coração, conhece o coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. Meu Deus, passamos aqui um momento de ministração dos louvores, onde nós tivemos aqui a oportunidade de expressar no íntimo, no mais profundo da nossa alma, o nosso louvor, a nossa gratidão, ao saber que o Senhor nos permitiu, o Senhor nos concedeu o fôlego de vida, Pai, para mais uma noite poder estar aqui. Concedeu-nos, ó Deus, o direito, Pai, a consciência ou a ciência ou o desejo de poder contribuir mais uma noite em Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua voz, para saber aquilo que o Senhor tem para conosco. Como disse o pastor, o ambiente está tudo preparado, nós cremos dessa forma, Senhor, mas muitas das vezes a falta de fé, a ingratidão, muitas vezes no nosso coração, as intenções, Pai, da carne, elas podem estremecer, meu Deus, os nossos corpos, mas o Senhor nos concedeu vida, direito, Pai, poder estar aqui mais uma noite para sermos ministrados, porque temos a certeza que todas as vezes que nós nos colocarmos diante do Senhor, o Senhor sempre terá uma palavra para o nosso coração. E queremos sair daqui nesta noite, Deus, com esse alimento saudável, com esse alimento, Deus, que nos dá forças para continuarmos caminhando em Tua presença, Senhor, rumo ao lugar celestial, rumo, ó Deus, à eterna, Deus, Canaã que está preparada para aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor até o fim. Ó Deus, continue falando conosco nessa noite, é o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa campanha é uma campanha abençoadora, uma campanha que nos traz um ânimo no início do ano, e como bem dito, pastor, talvez o mês de janeiro é um mês onde nós temos que fixar bem nossos pés, entender bem o propósito do Senhor para a nossa vida, seja ministerialmente, seja no nosso âmbito familiar, seja profissionalmente, porque com certeza Ele nos dará nortes para que quando nós chegarmos no final do ano, nós vamos olhar para tudo aquilo que nós passamos e entenderemos que chegamos ali, foi pela bondade, pela misericórdia do Senhor,
cuidados, pelos seus feitos, e nós conseguimos permanecer fiéis a Ele. Então, essa campanha é maravilhosa. Aí, no primeiro dia da campanha, ela nos faz um chamado, né, para que nós venhamos ter um bom ânimo, para que nós olhamos para tudo aquilo. Imagina o Josué recebendo aquela incumbência e olhar para tudo que ele ia passar, tudo aquilo que o Senhor tinha disciplinado, né? Ia começar a disciplinar ele para que ele pudesse levar o povo ao lugar onde o Senhor tinha ordenado. Como disse o pastor, estava preparado, estava lá, mas eles tinham que chegar naquele lugar. E a grande diferença é como chegar naquele lugar. Então, Josué é impulsionado pelo Senhor a ter bom ânimo, ter um cuidado para que ele pudesse chegar bem aonde o Senhor tinha ordenado ele passar. Daqui a pouco eles começam a ter, no segundo da campanha, a passagem, né, pelo Jordão, que foi mediante um feito, né, maravilhoso, um feito grandioso, né, um efeito milagroso do Senhor, para que eles pudessem ver o poder do Senhor novamente sendo manifestado, agora por intermédio da vida de Josué, e pelo aquilo que o Senhor ordenara através da sua vida, aquilo que era gerado no seu coração, ele dizia, né, da forma certa, da forma correta, indicando para que o povo caminhasse ao lugar determinado que o Senhor tinha para as suas vidas. No terceiro dia, nós ouvimos, né, após a passagem do Jordão, aí foi criado-se um memorial para que todos pudessem passar por aquele lugar e ver aquelas pedras representando as 12 tribos. E quem perguntasse o que era aquele memorial, eles se lembrassem todas as vezes que passaram por ali, para que aquele ato milagroso do Jordão fosse lembrado de uma forma eterna, ou de uma forma como se estivesse presente ali na vida das pessoas que passassem, perguntassem, eles lembrariam muito bem o que o Senhor tinha feito em suas vidas. No quarto dia, nós ouvimos a administração da parte de Deus para nossas vidas, que era uma estratégia que o Senhor tinha lhes dado para que eles entrassem em Jericó de uma forma grandiosa, de uma forma onde não pudesse desenvolver falhas. Enviaram os espias espiam a terra, ali eles têm ali pela bondade e misericórdia do Senhor, um apoio do Espírito da Raab, foi o nosso pastor Gustavo que ministrou, e ali houve um selo, ou seja, uma aliança com aquela mulher, para que quando fosse invadida aquela terra, aquela cidade, a sua vida e a vida dos seus, e quem estivesse em sua casa, ela seria poupada por amor e pela bondade do Senhor, por ela ter feito aquele ato, né? Se rendido. Ela, por ouvir falar, o seu coração ele se derreteu, o seu coração se rendeu ao Senhor, antes mesmo de se posicionar alguém diante dela. Aí chegam os outros homens de Deus, os espias, e o seu coração já está entregue ao Senhor, e aquilo agradou ao Senhor, a ponto de ela ser, né, poupada na sua vida, a ponto de ela ser, né, ali poupada naquele momento que aquele povo ia passar por conta, era necessário acontecer. A cidade tinha que ser feita. As pessoas, elas iam passar por onde elas tinham que passar. O Senhor tinha uma ordenança para que acontecesse, e de fato aconteceu. E ela foi poupada, a cidade foi invadida de uma forma maravilhosa. Não vamos entrar em detalhe. E os irmãos ouviram a mensagem, sabem, conhecem, mas eu só estou relembrando para que nós aquecemos o nosso coração, para nós lembrarmos o que Josué estava passando. Aí agora, nós entramos no tema, né, que nos foi incluído no quinto dia da campanha, que é: não toque na anátema, e tirai a anátema no meio de vós. E aí que começa, irmãos. Eu imagino assim o Josué, quando ele recebe a incumbência
de entrar na terra prometida, quando ele recebe a incumbência de atravessar o Jordão, quando ele recebe a incumbência de invadir Jericó, né? Uma estratégia que o próprio Deus o ordenou, e daqui a pouco eles estão armados diante de uma grande vitória na cidade de Jericó, e agora eles têm que enfrentar um povo bem menor, uma cidade muito menor, pouca fortificação, né? Vamos dizer assim, a cidade não tinha a fortificação que a própria Jericó tinha, era uma cidade de fácil acesso e que não tinha tantas pessoas assim, a ponto de trazer ali talvez um temor no coração daqueles homens, a ponto que os espias que vão visitar a terra, eles até voltam e dão um diagnóstico para Josué, para que eles fossem com apenas 3.000 homens invadir a cidade, tudo ia ficar bem, para que poupasse os homens da guerra, porque já tinham passado por um momento difícil também de Jericó. E o erro, irmãos, não estava em mandar 3.000 homens. A falha não foi enviar poucos homens. Nós sabemos, irmãos, que a grande falha foi uma ordem que o Senhor tinha lhes dado. A ordem era a seguinte, irmãos: quando eles invadissem Jericó, eram para ser mortos, né? Todos os serventes era para ser trazido para o Senhor tudo aquilo que era ouro, prata, despojos, ferro, metais, para que fosse trazido para o Senhor, para o santuário de Deus, para ser guardado. Aí que foi o erro, irmãos, né? Do povo. Todos erraram? Nós bem sabemos que não. Nós sabemos que o Agã, ele olha para algum daqueles despojos, uma capa babilônica, uma quantidade de ouro e de prata, e aquilo enche o seu coração, enche os seus olhos, a ponto de olhar talvez para tudo aquilo, para todos os despojos que tinham sobrado de Jericó, talvez não dar atenção suficiente para que é isso, no meio de tanto ouro, tanta prata, tantos despojos, e aquilo enche o seu coração, ele traz para si aquelas coisas escondidas, leva para dentro da sua tenda e esconde, né? A Bíblia diz que ele esconde debaixo da sua tenda, escondido na tenda escondido, aquela capa, aquela quantidade de ouro, aquela quantidade de prata. E daí, o erro não está agora, ou seja, venceram a guerra contra Jericó, levaram os despojos para o santuário de Deus, guardaram. Acã pegou um pouco daquele, né? Aquilo que ele viu, agradou seus olhos, aquela capa e levou para consigo dentro da sua casa, dentro da sua tenda. E daqui a pouco eles estão diante de uma nova guerra, os espias espiam aquela terra, não há necessidade de levar tantos homens assim, porque a cidade não era tão preparada, talvez, como Jericó. Esse foi o relatório passado pelos espias. E eles voltam e dizem isso para Josué. Josué poupa a quantidade dos seus homens para que vão até aquela cidade de Ai. A cidade de Ai é invadida e daqui a pouco eles se deparam com uma situação difícil de guerra, a ponto de ter que voltar para trás, fugir do seu inimigo. E quando eles fogem, alguns homens são mortos no meio daquele encontro, daquele confronto. A Bíblia diz: 36 homens são mortos. E aqueles homens começam talvez a se desesperar. Eu fiquei meditando nisso ao longo da semana. E eu fiquei imaginando, irmãos, todo o povo agora, quantos estavam na guerra, os que estavam nas suas tendas, os que ficaram, e daqui a pouco com os homens sendo mortos, um após o outro,
36 homens são mortos agora. E daqui a pouco eles começam a fugir, não dão conta daquele povo. Eles voltam e quando esse relatório é passado a Josué se prostra diante do Senhor para entender o que aconteceu. Né? Para entender o que realmente, de fato aconteceu, para que uma guerra que os espias foram ver, analisaram, entenderam que não era necessário levar tantas pessoas para guerrear. E daqui a pouco eles voltam frustrados, né? Chateados, tristes, por conta do inimigo ter assolado eles de alguma maneira, e vidas sendo perdidas. E eu imagino o coração de Josué agora. E mais uma vez assim, e foi o que eu fui me perguntando, pastor. Mas, meu Deus, por quê? Por que aquela pessoa ela errou? Né? Vamos pensar que agora bacana. O seu coração se encheu de orgulho, de despretensão, descaso, desobediência. Não sei o que passou no coração naquele momento. Mas o que realmente deve ter passado, a gente pode ser tantas palavras, mas assim a gente vê a falta de Deus, o distanciamento de Deus na sua vida. E um risco, né? E por que o distanciamento de Deus daquele homem, ele acabou imputado na vida de todo o povo? Por que pessoas morreram contra o pecado do outro? E aí que vem, irmãos, né? A gente começa a meditar e são perguntas talvez sem respostas. Mas uma coisa é fato, irmãos. Se nós pararmos para pensar, né, o pecado de Acã, as consequências que ele acabou causando, não é diferente muitas vezes do que nós olhamos nos nossos dias de hoje. Verdade? Nós olhamos as situações que acabam acontecendo ao nosso redor, à nossa volta. Eu lembro esqueci o nome da palavra técnica para isso, um estudo social que foi feito, das pessoas falam assim, Deus existe, e a pessoa afirmando que Deus existia para algumas outras pessoas. Aquelas pessoas, mas por que não? Estava dentro de uma barbearia, um lugar que cortava cabelo, se não me engano. A pessoa perguntava, mas Deus não existe. Não, Deus existe. Não, Deus não existe. Existe sim. E um confrontando o outro, e daqui a pouco, essa pessoa que afirmava que Deus não existia, ele falava, mas se Deus existe, por que as pessoas morrem de fome? Se Deus existe, por que as pessoas morrem na guerra? Se Deus existe, por que as pessoas ainda são mortas, né? Um assassinato, um tiroteio, assim por diante. E daí aquela outra pessoa, né, faz a pergunta para ele: por que as pessoas não desistem de cortar o cabelo? Ele falou: existe sim, eu estou cortando o céu. Tá, mas por que você está cortando? Porque assim é uma coisa mais simples. E daí a pergunta era a seguinte, a resposta foi a seguinte: bom, eu só estou acordando você porque eu vim até aqui. Se as pessoas deixarem de vir aqui cortar o cabelo, não vai cortar o cabelo mais nesse lugar. E assim é Deus. As situações elas só vão se organizar, elas só vão tomar caminho de vida uma mudança a partir do momento que as pessoas se chegarem a Deus. A partir do momento que as pessoas começarem a caminhar ao lado de Deus, se achegar a Deus. Sendo assim, as pessoas vão sempre existir pessoas que vão sempre afirmar que Deus não existe por conta de acontecimentos, tragédias, horrores que a gente vê em canais de televisão. Mas isso é um distanciamento, as pessoas estão longe do Senhor. E a gente percebe, irmãos, que o pecado de Acã não é diferente
pecado daquele acaba acontecendo, irmãos, trazendo consequências, não só para a sua vida, mas para quem está à sua volta. Para que o poder de Deus ele emane de forma completa, para que o poder de Deus ele emane de uma forma plena, para que o poder de Deus ele se cumpra através da sua palavra. Enquanto, irmãos, a palavra de Deus ela não se cumprir, e pessoas querer atribuir formas de fazer, começar a atribuir sobre as suas vidas situações que desagradam ao Senhor, jamais, irmãos, jamais nós vamos ver por completo a obra de Deus sendo cumprida. Eu sempre penso assim, irmãos, tem gente que tem algumas coisas, quem tem promessa não morre. Nós sabemos, irmãos, que isso, quem tem promessa não morre. Eu, irmãos, no início da minha conversão, eu ouvi muito isso. Não, quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Daqui a pouco você começa a perceber que pela palavra de Deus não nos dá uma base para nós afirmarmos isso. A promessa de Deus ela se cumpre. Mas se pessoas precisar morrer para que outras gerações vejam cumprir aquela promessa, vai ver. Porque a palavra de Deus nos diz que quando o povo não estava preso, cativo no Egito, era para eles ver a terra prometida, era para eles desfrutar de tudo aquilo. E nós olhamos e percebemos que após a sua saída do Egito, por conta da murmuração, por conta de não acreditar, não confiar no Senhor, a grande maioria, com exceção daqueles que eram abaixo de 18 anos, eu acredito, não lembro se certo a data, mas era para a gente dizer isso aí. Os novos, agora os adultos, os murmuradores, os pais, que murmuraram, que desprezaram os filhos do Senhor, eles tinham uma promessa, mas eles mesmos não entraram na terra prometida. Josué e Caleb somente entraram na terra prometida. Daqueles que saíram do Egito, estavam aptos a entrar na terra junto com eles. 2 homens. Aí, irmãos, quando eu comecei a compreender isso, ouvindo palavra, lendo, ouvindo mensagem, entendendo, ou seja, quem tem promessa morre sim. Morre. Sai fora do propósito de Deus tem na nossa vida, vai morrer sim, irmãos. E não vamos ver o que o Senhor tem por completo nas nossas vidas. A promessa, então, quer dizer que não estava estabelecida para Cã? Será que a Cã iria ser destituído daquilo que o Senhor tinha preparado para ele? De forma alguma, irmãos. Era para ele também. Mas era para ouvir o que o Senhor tinha para fazer. Era para obedecer. Era para confiar. Não era um punhado de ouro, um punhado de prata, e uma capa que ia fazer a diferença na sua vida. Não. Era somente confiar, somente obedecer. Era somente ouvir o que o Senhor tinha para fazer. Todo o povo obedeceu. Ou mais alguém foi gordo, foi imputado no pecado, era visto como esse. De não acreditar, de não confiar no Senhor. De despretensiosamente fazer aquilo que estava no coração dele. Não, irmãos, foi somente ele. Mas o seu pecado, ele acabou sendo imputado. Primeiramente dentro da sua casa. Ele levou os pertences para dentro da sua casa, automaticamente contaminou os seus por conta daquele pecado. E a família acabou pagando um alto preço por conta daquilo. No capítulo 7, no versículo 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica de 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Ou seja,
Aqui ele já confessando, né? Confessando que para Josué, porque primeiramente nós temos aqui no versículo 13, o Senhor, o Josué ele se prostra do Senhor, o Senhor concede uma estratégia, né? Uma forma, santifica, né? Você chega, faça o que tem que fazer, e eles, em oração, acaba caindo, imputando ali, até chegar à família de Acã. E dali ele não tinha mais o que fazer. Confessa o pecado agora já está descoberto, as consequências agora já aconteceram, né? Outra consequência do pecado, né, do Acã, já disse da maldição que ele leva dentro da sua própria casa, desobedeceu a Deus, pegou algo que era para ser consagrado ao Senhor e traz para dentro da sua casa, traz uma maldição para dentro da sua casa. O pecado de Acã também ele traz danos às outras famílias. Aqueles homens que morreram na guerra, eles eram pais, né? Eles eram filhos, eles eram esposos, não é verdade? Eles eram amigos. Agora imagine-nos, para pensar, o que aquelas pessoas estavam lá na guerra. Eles foram com o propósito, o Senhor ia entregar aquela cidade nas suas mãos, a guerra era fácil, e daqui a pouco estão lá na guerra, e daqui a pouco você acha que vai vencer, daqui a pouco você está sendo, né, cortado a espada, mortos no sentimento por conta do pecado que está escondido, mortos despretensiosamente por conta de alguém que desobedeceu. Então, ou seja, o pecado de Acã, ele traz consequências que são irreversíveis. Aquelas mulheres que ficaram viúvas a partir daquele momento, aquelas crianças que ficaram órfãos do pai, aqueles amigos que se perderam, não tinha mais volta, não tinha mais como confessar. Não tinha mais como Acã chegar diante de Deus e falar: Senhor, desculpa, eu errei, me perdoe, agora já aconteceu. Ou seja, o pecado, ele pode trazer danos para nossas vidas irreversíveis, a ponto de não ter mais jeito de fazer. E por último, talvez, o pecado de Acã ele traz a morte, né? Ele, infelizmente, o pecado de Acã ele levou ao ponto de deixar aquelas pessoas expor a sua família, a sua casa, a uma sentença de morte. Agora, paramos para analisarmos, né? Quando a gente olha no capítulo 1 do livro de Josué, se puder colocar, no capítulo 1, versos 7 e 8, vamos ler o texto. Não somente esforce-te um ano para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E 8. Não separe da tua boca o livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Agora nós temos essa palavra. Será que essa palavra era só para Josué? Será que Josué era para guardar, era para entender, compreender e falar assim: Josué, é você? Porque se fosse só para Josué, nós não
nos deparar com uma situação catastrófica como essa. Difícil de lidar. Eu imagino Josué tendo que lidar com essa situação. Agora, mais uma pergunta para nós. A palavra de Deus, quando diz para os irmãos o distanciamento de Deus, distanciamento, os homens se distanciar de Deus, como que nós nos distanciamos de Deus no tempo presente que nós estamos hoje? Será que é muito diferente do tempo que o Senhor foi lá e trouxe uma ordenança, trouxe um estatuto, ele trouxe uma forma, trouxe... Josué, faz isso. Vivam isso. Façam isso. E é diferente para nós, irmãos? Como que nós vamos distanciar do Senhor nos dias de hoje? A partir do momento que nós distanciarmos da palavra de Deus. Se nós distanciarmos da palavra de Deus, irmãos, pode ter certeza que nós vamos começar a tropeçar. Certeza, Deus. Sabe disso. Todos nós estamos aqui. Se não passamos, nós vimos, nós infelizmente lidamos, principalmente o pastor, as pessoas que estão mais ligadas na área ministerial, sabe disso. O distanciamento de Deus nós vamos levar a tropeçar por instante. A falta da palavra em nosso coração vai nos fazer olhar para algumas coisas que vão aparecer no nosso caminho e desejá-las. Não é tão ruim assim. O que será que passou no coração de Acã? A olharmos para todo o povo, todas aquelas pessoas que estavam na guerra, todos obedecerem à palavra de Deus e a sua lei, e apenas um homem olhar e ter uma mulher diferente, a desejar, a querer tirar vantagem de alguma coisa. Não é tão ruim assim. Ficar distante de Deus, irmãos, vai fazer nós olharmos para as coisas que estão à nossa volta e muitas das vezes interpretá-las incorretamente. O que era uma capa? O que era alguns símbolos de ouro, alguns símbolos de prata? Naquele momento, irmãos, foi algo que trouxe maldição para o meio do povo de Deus. A maldição a ponto que nós lemos aqui, evitamos um pouco, as consequências do pecado de Acã não foi somente para ele, não foi somente para a sua casa, mas nós olhamos e percebemos que trouxe danos irreversíveis àqueles que estavam à sua volta. Trouxe um atraso, né? A cidade já era para estar destruída. Teve que parar. Josué teve que ficar com a cabeça quente. Imagine Josué diante de Deus agora chorando, prostrado. O que aconteceu? Onde nós erramos? E Deus, Ele revela o seu coração, trouxe paz, trouxe entendimento, mas também, imagina agora, irmãos, quando eu disse para os irmãos que Acã, infelizmente, ele teve que pagar um preço alto por conta daquilo, foi a morte, não só a sua morte, mas de toda a sua família, tudo aquilo que ele tinha, boi, todo o seu gado, todos os seus pertences, tudo foi queimado. Imagina, irmãos. Imagina o coração de Josué fazendo aquilo. Tendo que olhar para... Agora eu digo, irmãos, a palavra de Deus era para estar somente para Josué? Será que era só para Josué, para uma apartar a palavra do seu povo? Trazer para o seu entendimento, para o seu coração, compreendê-la, vivê-la, degustá-la. É como a palavra que é ministrada nos cultos. Quando tem muito prestígio, pastor, pela palavra do Senhor. É mesmo quando o Senhor está aqui ministrando e aquela palavra seja só do Senhor. E nós desprezarmos. Não, pastor, tem que ir desse jeito. Mas não. Nós só temos um corpo, né? Uma família. E nós temos que estar cada dia mais com essa palavra no nosso coração. Cada dia mais tentar fazer parte da nossa vida.
intrínseca em nós. Porque pode ter certeza, quando nós estivermos no meio da nossa caminhada, vai aparecer a capa, vai aparecer os ciclos de ouro, vai aparecer os ciclos de prata. Nós vamos olhar para tudo aquilo e não vai fazer diferença alguma para nós. Porque a nossa confiança está naquele que nos ordenou a caminhar. Naquele que nos ordenou a fazer o que é para ser feito. Ouvir, confiar, acreditar e ter certeza, como o pastor falou aqui, ele diz assim, está preparado. A promessa está estabelecida. Mas para chegar aqui, para muitos, para alguns, o Senhor pode voltar daqui a pouco, para alguns instantes, alguns anos. Para alguns, esse lugar já chegou. Está lá, preparadinho. Mas para muitos de nós que estamos aqui hoje, ainda é uma longa caminhada. Vai aparecer ainda muitos ciclos de prata no nosso caminho. Vai aparecer muitas capas babilônicas que vão encher nossos olhos. Nós vamos olhar e nós vamos compreender, não, isso não pode fazer parte da minha vida, porque isso aí vai trazer morte e destruição para a minha casa. Aleluia. Fato, irmãos, que nós olhamos para a cama, é um fato interessante e triste. Interessante e triste. Ele, infelizmente, quando ele, por conta do pecado, ele tem que ser morto, apedrejado, queimado. Né? A Bíblia diz que, no versículo 26, 7 e 26, eu disse, por gentileza. O 7 e 26, olha lá. Lembra do memorial que foi levantado depois que eles atravessaram o Jordão? Agora lá no 7,26, levantaram sobre eles um grande montão de pedras, até que o dia de hoje, assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale da Corda, uma cor até o dia de hoje. Ou seja, cria-se um memorial ali agora. Olha que memorial triste, pastor. As pessoas imaginem os memoriais. O memorial depois que atravessou o Jordão. Memorial de alegria, de vitória. Aqui o Senhor nos ajudou, aqui o Senhor nos fortaleceu, aqui o Senhor fez um milagre. E nós passamos. Agora imagine esse memorial. E é isso que muitas vezes acaba acontecendo na vida de muitos. E nós estamos sujeitos também. Por quê? Somos homens, sujeitos a erros e falhas, como qualquer outro. Mas nós temos que fazer a grande diferença nessa terra. Quantos nessas vidas já não passaram por um memorial? As pessoas olharam lá, até medo de apontar o dedo, apontar lá para o escritor. Olha lá, não é? A gente sabe disso, mas quantos memoriais de horror, de destruição, memoriais que é difícil depois de ser retomado de novo aquela situação. Difícil isso. E como eu disse aos irmãos, às vezes situações irreparáveis. Difícil, não vai voltar. Difícil cristão. O memorial foi se levantado depois que foi morto, a criança, sua família, seu despojo, seus animais, tudo. As pessoas olhavam para aquele lugar lá e, nossa, olha que situação. É lógico, moço. Quem olhasse para aquilo também entender que não foi um caminho bom para criar um caminho bom. Aprender com erros dos outros também. Mas isso não é fato para o servo Deus. Para o servo Deus, ele tem que viver pela palavra, viver uma vida correta, como o Senhor tem para a sua vida. Não precisa ficar olhando a vida de ninguém, de roupa, você não tem nada também para não fazer. E para encerrar, irmãos, algo maravilhoso que nós olhamos, infelizmente, o Acã
e sua família, seus despojos, todos, tudo que ele pertencia, teve que pagar pela sua própria vida, o seu pecado. Olha que triste. E nós temos, irmãos, algo surpreendentemente maior, surpreendentemente pago. Nós sabemos, irmãos, que quando nós erramos ou falhamos, nós choramos diante do Senhor, nos prostramos e pedimos a misericórdia do Senhor. Porque imagine se nós continuássemos da mesma forma, né? Vivendo pela lei. Pecou, o pecado tem que morrer também. Hoje não, irmãos. A palavra de Deus para o nosso coração, eu quero fechar daqui por alguns instantes já. Quando nós erramos ou falhamos, nós sabemos que nós temos um Deus misericordioso, um Deus que, desde o princípio, Ele preparou o cordeiro. Ele já deixou, cumpriu de grande responsabilidade o próprio Jesus, que se entregou por cada um de nós, para que, antes mesmo de me conhecer, antes mesmo de saber que nos meus tempos de juventude, cada besteira que eu fiz, ou que alguns de nós aqui fizemos, nem conhecia, não sabia, mas o Senhor ele já tinha um plano, tinha algo reservado para os seus, que desde a fundação deste mundo Ele preparou o seu Filho unigênito para que morresse por amor de mim, por amor de você, por amor daqueles que ainda vão de nascer, se assim for ainda a vontade do Senhor, por tanto tempo seja. Ele já morreu por amor dos meus pecados. Ele olhou para mim e entendeu que eu precisava, que eu, por mim próprio, não ia dar conta. E Ele já imputou o seu Filho. E Jesus ele cumpriu com muito êxito o seu propósito naquela cruz, se entregando por amor de mim, por amor de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Olha, irmãos, a diferença. Você, eu, não vamos precisar morrer por causa dos nossos pecados. A única coisa que nós vamos precisar fazer a cada dia é pedir a misericórdia de Deus, pedir perdão ao Senhor a cada dia naquilo que cometemos ou fazemos, e nos não deixar jamais a lei se apartar de dentro do nosso coração. Porque a partir do momento que a lei, a palavra de Deus, vai se dever intrínseca em nós não vamos nem enxergar as capas babilônicas dessa vida. Nós não vamos nem reparar nos ciclos de prata e de ouro que vão estar no meio do nosso caminho. Porque o nosso coração está cheio do Senhor, cheio da Sua palavra. Não vai precisar, irmãos, nós sermos mortos por nada. Porque Jesus já morreu por mim e por amor de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Basta nós levantarmos nossa cabeça. Se ainda nós tropeçamos em alguns ciclos de prata, nós peça perdão, misericórdia sobre a minha vida. Se ainda nós cobiçamos o ouro, peça misericórdia para o Senhor nessa noite. E se ainda nós temos o desejo de se vestir com aquela capa babilônica, peça misericórdia para o Senhor nessa noite, que Ele terá de cada um de nós, porque não vai ser multada a sua vida, não. Vai. O Senhor Jesus já morreu por mim e por você. E basta nós confiarmos e entregarmos a cada dia o nosso perdão, a nossa devoção ao Senhor, se entregar a Ele e deixar o Senhor cada dia trabalhar na sua vida. E eu disse para os irmãos: não deixe a palavra se apartar da sua boca, não deixe a palavra de Deus se apartar da sua vida. Não é para a vida do pastor, não foi só para a vida de Josué, para todos nós, para cada um daquele que crê e confia no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos se converter, queridos.
a Deus. Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de vós, e diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis a anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis tirarmos a anátema do meio de nós, em nossas vidas, no nosso caminho. O Senhor é poderoso para nos ajudar a vencermos. O Senhor é poderoso para nos ajudar a caminhar. Tá bom? Aqui, irmãos, eles só venceram a guerra depois que foi, infelizmente, tirada a anátema. Por pior que foi a situação, mas era desse jeito que vencermos. Aí eles foram para a guerra e venceram. Foram para a guerra e conquistaram o que o Senhor tinha para fazer com eles. Amém? Vamos orar e pedir para que o Senhor nos oriente, nos guie, nos mostre cada dia por onde Ele quer que nós caminhemos. Olhar para aquilo que Ele quer que nós olhemos. Fazer aquilo que Ele quer que realmente nós façamos na sua presença. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, no quinto dia desta campanha. O Senhor nos dá uma ordem, o Senhor nos oriente por essa palavra, Pai, que pelo pecado de Acã trouxe situações irreversíveis no meio de algumas famílias, Pai. Trouxe situações irreversíveis para a sua vida, para a sua casa, Senhor. Eu gostaria, meu Deus, nesta noite, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe pelos erros e falhas cometidos em Tua presença, e que a cada dia o Senhor, Pai, não deixe jamais faltar a palavra no nosso coração. Que não venhamos, ó Deus, distanciar dela no instante, mas venhamos sim, Pai, confiar nela, saber que o Senhor deixou ela como, Senhor, meu Deus, guia, instruções, fortalecimento, alimento. Deus, a Sua palavra é tantas coisas para nós, Pai. Ela pode suprir tantas áreas das nossas vidas, Senhor. E eu gostaria de te pedir nessa noite, Senhor, que a palavra ela possa suprir, Pai, o nosso interior por completo, Senhor. Para que quando nós caminharmos, ó Deus querido, em meio à sociedade, no nosso trabalho, meu Deus, quando nós vamos caminhar por onde nós andamos, nada venha, Senhor, sobressair dos nossos olhos. Nada venha, Pai querido, saltar dentro de nós, Pai. Aleluia, para que nós venhamos olhar e entender que talvez aquilo é melhor, ou entender que aquilo talvez não é tão ruim assim. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Porque a vitória ela só foi alcançada a partir do momento que a anátema foi retirada do meio do povo de Deus. Meu Deus, que nesta noite, Senhor, nós venhamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor sabe, também cada um de nós sabemos, ó Deus, onde andamos, onde caminhamos, o que falamos, o que olhamos, o que desejamos. E o Senhor, pela Sua palavra, Pai, e pelo Teu Espírito Santo, nos ajude a sermos guiados pelo Senhor, a sermos preenchidos pela Sua palavra e pelo Teu Espírito Santo, para caminharmos a caminhos que já estão preparados, que são os caminhos eternos. Os caminhos, ó Deus, que nós, ao ficar nele, nós estaremos ao Teu lado, Pai. Aleluia, para glorificarmos, para exaltarmos, para bendizermos o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Deus, eu te peço nessa noite, que essa palavra ela seja uma palavra, Deus, que traga frutos de arrependimento, frutos, meu Deus querido, onde nós vamos olhar e compreender. Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. É só o Senhor, Pai, para nos ajudar. É só o Senhor para nos fazer compreender os caminhos que o Senhor quer que nós caminhamos na Tua presença. É que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para todos. Amém? Louve a Deus com suas palmas, agradeça a Deus. Pelo Senhor. Espero que ela traga mesmo
também está sendo representado nessa oração. Ontem, quando eu estive também lá na sede, a nossa irmã Alessandra trouxe essa mensagem. Desse jeito, ela terminou o culto exatamente como o irmão também pregou, 8h34. Eu saí de lá assim, muito quebrantado, muito. Vou sair aqui nessa noite. Eu pensei até comigo assim, podia ser essa mensagem podia ser que não uma cerca que dá choque, ela não saísse da nossa frente assim, ó. A gente toda hora tocasse nela, assim, tomasse um choque, porque o pavor que dá de fazer alguma coisa diferente ao que Deus pediu aqui, o pavor de colocar nossa família, o ministério, as coisas em risco, é um absurdo. Uma palavra que nos... Olha, como eu gostaria que nossa regional tivesse muito zelo de praticar essa campanha. Porque essa palavra do Aná, quando eu te vi hoje na porta, eu falei, vai ser essa mensagem, eu já imaginei, eu já vi o culto com terror. Eu sabia que não tem de onde a gente correr. O Senhor ia esmiuçar a nossa vida e que Ele nos ajude a viver essa palavra tão gloriosa. Deus te abençoe, pastor Rafael. Desculpa, eu não tenho esse comentário depois, mas é que ontem eu saí, Deus pegou a vida da irmã Alessandra e ela pregou que no Senhor, assim, muito usado por Deus, pausadamente. E ela foi falando, aquilo foi apertando, aquilo foi trazendo um temor. E hoje, mais uma vez, o Senhor fez isso conosco, trouxe um público muito bonito para ouvir tudo isso. Que Deus nos ajude para que nós possamos experimentar das bênçãos de Deus pelo caminho da graça. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para todos sempre. E todos dizem amém. Como será o teu mês de maio, amada igreja? Amém.